E aí, Isis, eu já conheço um pouco da sua história, mas eu queria que você pudesse ficar à vontade para contar também quem é você, Isis, e quem é a Isis fisioterapeuta também. Em que momento da vida você está, qual... Enfim, conta um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Isis, eu tenho 34 anos, acho que é 13 anos de formada. Bom, a Isis é uma pessoa extremamente divertida, que ama os amigos, que ama as festas, estar com as pessoas. E eu acho que a fisioterapia entrou de uma maneira meio sem eu entender muito bem o que era a fisioterapia, nem era muito uma escolha, porque a gente entra muito nova, né, na faculdade. Ah, sim? E eu acho que com o tempo, depois de formada, né, com todo esse tempo que eu fui me descobrindo, porque eu já fui para várias áreas da fisioterapia. E eu acho que agora é um ponto em que eu consegui identificar o que eu mais gosto de fazer, que é a área da gerontologia também. E são os pacientes que mais me cativam, que eu consigo estar mais próxima, que eu consigo ter uma relação, para mim, que é a que mais me preenche. Apesar de ainda, na prática, atender outras áreas que eu também gosto, eu tenho um pouco de dificuldade de identificar e escolher alguma coisa, assim. Então, Sei. eu meio que vou fazendo um tudo, mas hoje eu consigo enxergar um pouco melhor. Tá. E, bom, de formação, né, me formei em 2010 na Universidade Estadual do Norte do Paraná, lá em Jacarezinho. E daí eu fiz formação em osteopatia, fiz pós-graduação em dermatofuncional, Uau! totalmente diferente. Aí eu meio que trabalhava com essas duas partes, assim. Depois que eu vim para não, até antes de Botucatu tem uma outra formação, que eu também sou formada em Química, que foi o que me trouxe, assim, que eu falo, que não por conta muito da Química, mas ela me trouxe uma coisa que eu gosto muito, que é estar em sala de aula. Eu gosto muito. Então, me trouxe esse olhar de um professor, de Legal. ser professor, que a fisioterapia eu me deixava muito angustiada, assim, nas aulas, e eu não percebia, assim, que era aquela coisa de slide, 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 slide. A maior parte eu acho que falta uma formação para os fisioterapeutas serem professores, assim, estarem em sala de aula. E, enfim, para mim isso foi muito importante. Quando eu vim para Botucatu, eu entrei no mestrado, agora eu estou no doutorado e assim, eu acho que ele tá me preenchendo com algumas coisas que faltava aqui, assim, a questão acadêmica, assim, que é tudo muito novo aqui para mim, por mais que eu esteja 6 anos aqui, eu não conheço as pessoas, eu tive muita dificuldade no começo de tentar interagir, isso foi me frustrando, de certa forma, assim, como profissional, porque era começar de novo, né, num lugar totalmente diferente, que ainda para mim eu ainda tenho uma certa dificuldade, mas né, o mestrado, o doutorado agora, ele me devolveu um pouco de autoestima. Eu falo como se eu estivesse desenvolvendo algo que eu não achava que eu fosse capaz e eu estou desenvolvendo. Então, isso para mim foi muito importante. Eu acho que é meio que isso. É um pouco disso. Um pouco disso é uma mistura de tudo, muita coisa. Uma história grande, cara. Enorme. E eu me identifiquei com alguns pontos, porque na fisioterapia eu também, quando eu escolhi fazer a faculdade, não fazia a mínima do que eu ia fazer na fisioterapia. Eu tinha um histórico com a fisioterapia quando criança, de ter assistido uma tia que ela teve um AVC, mas eu era muito criança. E ela ficou na minha casa. E aí tinha uma moça que ia lá atender a minha tia e botava ela cheia de fios. Eu achava aquilo incrível e eu corria da escola para poder ver a minha tia toda cheia de fios. Era o fez, só que eu não sabia. E aí, mais tarde, eu fui fazer fisioterapia porque eu tinha dores na perna, era dor na lombar com irradiação para a perna por conta de ciática. E aí foi quando eu fui fazer fisioterapia. Para mim, eu mesma sendo Uhum. a paciente ali, eu com uns 12 aninhos, mais ou menos.
Eu só tive esses 2 contatos com fisioterapia e, de repente, lá na frente, eu sabia que eu queria a área da saúde, mas aí eu escolhi fisioterapia. Eu me encantei Nossa, com a meu... profissão, sabe, Pode sem falar. exatamente como você, sabe? O E meu foi aí, todo, mas assim, o meu foi muito, muito, muito nada a ver, assim, porque eu nunca tive contato, eu entrei na faculdade sem saber o que era fisioterapia, eu pesquisei no sem nem Google, assim que eu imaginar. passei. Eu Eu sem nem botei imaginar, tipo, tipo, eu tinha delimitado que ia ser em Jacarezinho, aham. e que e lá na minha cidade é o curso mais, assim, disputado, vamos dizer assim, é a faculdade de Direito, e eu Ah, sabia que isso eu não queria. Aí eu falei assim, eu era muito estudiosa e competitiva um pouco assim, daí eu falei, não, eu estudo muito, não é? Eu tenho que passar num curso que seja concorrido, era essa a minha ideia. Aí o mais concorrido na época era a fisioterapia lá, sabe? Daí foi mais que um desafio assim para mim, não que eu sabia o que que era. entendi. Mas que bom que você, nesse desafio, escolheu a área certa e hoje está aí, trabalhando com diversas áreas da fisioterapia. Mas não tem problema, não. Contando que agora você disse aí que está mais próxima do que você gosta, apesar de gostar de outras áreas, mas dentro do público de idoso, você gosta, então tá indo, tá fluindo. Uhum, Obrigada por ter compartilhado sua história. E aí, imagina. agora eu vou te fazer uma pergunta sobre o curso, e aí fique à vontade para a resposta, viu? Uhum. Então, a primeira pergunta é: como é que você se sente em relação hoje? Você consegue avaliar e tratar especificamente a pessoa idosa de forma mais agradável? Como é que você se sente em relação a esse domínio de avaliação e tratamento? Olha, eu acho que foi assim, para mim foi um divisor de águas, assim, porque obviamente que eu conseguiria é, estudar e montar buscar artigo, quais as melhores formas de se avaliar. Mas Uhum. o curso, ele trouxe, assim, um olhar muito parecido com o meu. E facilitou muito a minha vida, assim, porque na hora de colocar em prática, eu vi totalmente a diferença que faz, assim, sabe? O olhar de cada avaliação e conseguir dar uma resposta para o paciente, assim. Foi Legal. muito, muito legal, assim, principalmente na hora que eu peguei o relatório, falei, nossa, que legal, que eu consegui organizar e dentro de cada item, de cada ponto que a gente avaliou, eu consigo ter alguma resposta para o paciente e mostrar isso para eles e isso agregar valor ao meu trabalho, claro. Então, foi muito bom que trouxe, assim, é, uma coisa que eu estava bem desestimulada me deu um estímulo de novo, assim, ó, tem esse caminho aqui que dá para você seguir, sabe? E que eu achei muito legal, porque o olhar que você traz, assim, nas aulas, eu me identifiquei muito por ser muito, me parecer muito carinhosa com os pacientes, ser muito aberta, que é uma coisa que para mim é o mais importante, assim. Mais até que qualquer tipo de tratamento é ser próxima do paciente, que é o que eu prezo mais, assim, nos meus atendimentos. E daí a avaliação, tipo, complementou tudo, assim, me deu um gás a mais, assim, tanto para procurar agora novas parcerias, sabe? Legal. Porque eu tinha um pouco de insegurança. Ainda não fui buscar isso, mas hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de segurança de ter o papel na mão, sabe? De mostrar algumas coisas. Entendi, entendi. Poxa, obrigada. Que bom, é a identificação de valores que você teve aí, ou seja, você tem um valor muito, ou até igual, talvez, com o meu, e aí a gente se identificou. Bacana, obrigada, viu? E aí você falou que hoje consegue se ver mais, atendendo mais especificamente o público idoso. E aí, como é que está a sua agenda hoje de paciente particular? Não precisa, fique à vontade para responder da forma que se sentir mais confortável, viu? Ó, hoje a minha agenda particular, ela é meio a meio, né? Porque eu atendo numa clínica. Hoje ela tá bem dividida, assim. Hoje eu Uhum. consigo, ela tá caminhando, assim, para melhorar, para eu conseguir trazer um pouco mais de identidade para mim, assim.
não só para a área da geronto, mas como algumas outras coisas que eu já fazia, que é na área. Então, eu fiquei meio que na área de adulto e da geronto. Do adulto, assim, trabalhando mais com a terapia manual mesmo. Então, eu consegui trazer um pouco mais de identidade. Eu acho que isso está conseguindo atrair devagar ainda, porque eu ainda não consegui ir atrás de parcerias. Uhum. Assim, o meu olhar agora é ir para os médicos, né? Para trabalhar com os médicos, tentar fazer essas visitas. Não consegui fazer ainda, mas eu já vejo uma melhora nesse sentido. Mas está meio a meio. Entendi. Bacana, mas você já conseguiu ver uma melhora, né? Sim. E com relação a antes do curso, melhorou de alguma forma a agenda? Você falou que hoje está meio a meio, mas comparado a antes do curso, teve uma diferença? Aí, você que é da pesquisa, houve alguma diferença significativa? Eu sou da pesquisa qualitativa, Ah, mas sim. mas a qualidade do trabalho melhorou com Pronto. certeza, não tenho dúvida. Mas em números, eu acho que teve melhora sim. Teve Legal, melhora. legal. Que bacana. Adorei a diferença. Eu sou da qualitativa, então qualidade melhorou. Com certeza. Sensacional, sensacional essa resposta, viu? Ó, seguindo aqui, e agora eu queria mais um feedback de forma geral, sabe? E aí, pensando no conteúdo do curso, né? Na primeira etapa, onde eu falo mais sobre o processo do envelhecimento, a parte teórica, síndromes geriátricas, depois a AGA, que é a avaliação multidimensional, e finalizando ali com a parte de gestão, né? Então, basicamente são esses 4 tópicos principais, né? Desse conteúdo todo, o que mais te ajudou dentro do curso? Desses tópicos o curso mais te ajudou, assim? Eu acho que a avaliação foi o mais interessante, assim, para mim, para mudar a forma, porque, assim, a forma de atender, quando você tem a avaliação, você consegue fazer muita coisa, porque, como eu já te falei, eu tenho bastante coisa, né? Bastante curso, então, assim, na hora de adaptar, de fazer o trabalho em si, você consegue fazer. Mas a avaliação, ela te traz um olhar para você seguir aquele caminho, né? Então, eu acho que foi o mais interessante. A parte da gestão me ajudou, só que era um processo que eu já estava fazendo antes do curso, Eu lembro. de algumas adaptações que eu queria fazer, potencializou com algumas ideias, com algumas coisas que foram melhorando também com o curso. Mas eu acho que a avaliação foi o principal, assim, para mim, no curso. Mas eu acredito que, assim, a primeira parte de introdução é essencial também, né? Para fazer sentido, né? Uhum, sim, sim. Legal, bacana. Obrigada por esse seu retorno aí, feedback. Eu adorei, Imagina. obrigada. E aí eu vou dando continuidade com algumas outras perguntas aqui. Tá. Você tem uma rotina que não é uma rotina leve, pelo Não. que eu já percebi. Não. Além de vários cursos, você faz muita coisa, a rotina não é sempre a mais leve, né? E aí quando você comprou o curso lá atrás, você chegou a cogitar que não teria tempo para poder aplicar ou pelo menos acompanhar o curso? Chegou a pensar sobre o tempo? O tempo, não. Eu não pensei assim, tipo, como já era uma área que eu já estava escolhendo por ser um núcleo de paciente que eu estava me identificando mais aqui, que estava sendo legal, parece que é óbvio que a internet, né, me jogou o curso por coisas que eu estava procurando. Sim, o Mas algoritmo. o algoritmo fez isso. E eu, na hora que eu ouvi, eu falei assim, nossa, porque se encaixa em vários pontos que eu já estava buscando, né? E foi bem legal, assim, eu acho que o tempo não foi, eu não pensei assim, eu falei, eu vou comprar e vou fazer, porque eu preciso fazer, eu preciso melhorar. Se eu estou buscando, não importa que a minha rotina seja pesada, apesar de que na prática eu não consegui ser 100% em alguns momentos. Eu acho que isso foi o mais legal, não sei se era o momento agora de eu falar,
Isso, mas porque foge da pergunta, mas eu acho que assim, essa busca sua todo momento, assim, tipo, já fez isso, já fez aquilo, conseguiu colocar na prática, vamos fazer o desafio. Eu acho que isso fez toda a diferença. Para mim, assim, foi o que mais foi importante no curso, porque eu consegui fazer algumas aulas, depois a rotina me deixou um pouco tumultuada e quando pegou, me puxou, eu consegui voltar e consegui fazer. Isso foi bem, bem legal. Ai, que delícia ouvir isso, obrigada. Porque essa é a intenção mesmo, é tipo, bora, vamos, eu quero que você aproveite tudo e tenha o resultado esperado lá. Que bom, que bom. Aí, continuando, você falou que tem 13 anos de formada, né? E com esse tempo de formada, que 13 anos não é pouca coisa, não é não, já deu para fazer uma formação de química, outra pós. Já deu para fazer algumas Só coisas. osteopatia, 5 anos, cara. É muita coisa, é muita coisa. Então, a osteopatia que quando eu fiz só a parte da osteopatia estrutural. Ah, tá. Então, eu não segui o caminho, assim, eu fiz fiz a osteopatia o primeiro ano, né, que eles dividiam na época que eu fiz, no lugar que eu fiz, aí eles dividiam, eu fiz o primeiro ano. Aí começou a aparecer muito paciente para eu atender. Na época eu alugava uma sala, começou a aparecer muito paciente da parte de estética. Foi daí que eu migrei. Falei, eu tô atendendo muito estética, vou estudar estética. Daí eu fui estudar, daí que eu fiz a pós da dermato. Gente, bacana. Foi surgindo ali a demanda, você foi indo atrás. Eu fui indo atrás do que foi aparecendo para eu atender. Mas, de qualquer forma, tem um tempo aí de bastante estudo. E você acha que valeu a pena comprar o curso, fazer o curso com 13 anos de formada? Não, completamente, porque o tempo de formada não significa que a gente está totalmente atualizada, né, na área que a gente quer. Eu acho que a gente precisa estar sempre buscando, né, se renovar, melhorar os atendimentos, porque todo dia tem coisa nova, né? Todo dia tem uma técnica nova. E eu acho que os 13 anos consegue me dar um olhar assim para tentar identificar o que eu quero, esse curso me oferece isso, isso e isso, é isso que eu preciso. Porque como a oferta também é muito grande de cursos e até de protocolos, assim, você consegue achar muita coisa. Então, eu acho que os 13 anos consegue me fazer olhar assim, é isso que eu preciso. Mas eu não, assim, eu acho que para sempre, eu acho que a gente tem que estar se atualizando, né? Sempre estar renovando. Os 13 anos te deram mais maturidade, né, para poder seguir ali e não entrar na veruca da chocolate. Da Fantástica Fábrica de Chocolate, a personagem Veruca. E aí eu quero. A maturidade de, não, peraí, eu preciso deste momento nesse curso aqui. Bacana, gostei também. E falando agora sobre você fez uma mudança de estado, até como eu também, que eu vim aqui para Maceió, a gente também se identificou nesse ponto. E é difícil se recolocar e tudo mais. E você começou explicando, né, que você está mais afastada da família. Com relação à escolha da fisioterapia lá atrás, você foi pela competição também. Mas hoje, em relação ao curso, você teve apoio familiar, seu esposo, enfim, todo mundo apoiou? Não Nossa, implicou meu esposo, ele é a pessoa que mais me incentiva, que tá junto comigo sempre, assim, a gente sempre tá pensando em como fazer, porque eu acho que, não sei se você já passou por isso, né, mas com os meus colegas, sempre assim, sempre tem altos e baixos, tem alguns momentos que você tá muito bem na profissão, tem outros que não tanto, e daí isso vai gerando uma certa frustração, assim, pra gente, né, e ele sempre foi a pessoa que mais me incentivou, tentou mostrar o quanto, né, eu tenho potencial,
Mas e também as minhas falhas, o quanto eu sou desorganizada com algumas coisas, em relação a gerenciar, né? Entender que não é um trabalho só por amor, né? E que a gente precisa pagar as nossas contas, né? Com o que a gente ganha, e preciso separar isso. Eu tenho bastante dificuldade de falar de valores, de trabalhar essa questão. Legal, legal você falar sobre isso. A gente tem muito alto e baixo na profissão e tem um outro detalhe que às vezes não é exatamente um alto e baixo, mas é autocobrança. Mas não é autocobrança naquele incentivo de que não, vamos, Renata, ou então vamos, Izzy, você consegue. Não, é uma autocobrança excessiva, né? E aí você se cobra e, pelo menos eu sinto muito isso, né? Eu tenho uma autocobrança que eu tenho que trabalhar continuamente, enfim, com a terapia, com coisas terapêuticas, para eu não tomar conta de mim. E aí é quando essa autocobrança vem, é quando eu geralmente faço um declínio na profissão, que aí eu, poxa, não estou indo bem. O curso mesmo, eu já tive vários momentos de, ai, não, eu não estou indo bem. Mas é essa autocobrança aí. A gente se cobra muito, né? Porque a gente quer crescer, quer melhorar, e daí você tem medo de alguns desafios assim que você vai colocar, Sim. de se impor como profissional e de valorizar isso, de tentar, de olhar para você e ver que você realmente tem valor. E de brigar por isso, sabe? Daí eu acho muito difícil. É sim. E essa parte de vendas é interessante porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende sobre se vender. E aí é na cara e na coragem. Aí que bom que você tem uma pessoa do lado para te estimular nisso também. Você falou que entrou em sintonia com muita coisa que eu falei no curso, né? E você sempre viu essa importância da visão da gerontologia nos atendimentos? Ou isso reforçou depois do curso? Como é que você se vê com relação à visão da gerontologia? Na verdade, assim, a minha formação na faculdade, pelo curso de osteopatia, sei lá, a maioria dos meus professores eram professores da osteopatia durante a faculdade. Daí eu fiz o curso de osteopatia, que já me deu um pouco também desse olhar mais aberto assim para os pacientes, não só com a visão específica para aquela doença. Perfeito. E o mestrado, o doutorado que eu faço é na área de saúde coletiva. Então, a gente tem um olhar completamente gigantesco assim para as pessoas, né? Dentro da saúde coletiva, esse olhar se abre muito, assim, né? Lógico que na saúde coletiva a gente está olhando para um todo, né? E dentro ali do atendimento ele é individual. Dentro da saúde coletiva também a gente vai trabalhar as questões individuais de olhar para cada um de acordo com as necessidades. Eu acho que eu já trago isso de antes, de toda a formação que eu tenho, e o curso só casou com as minhas ideias, assim, porque é esse olhar multidisciplinar, multi-eventos que existe na vida das pessoas, né? Elas terem características totalmente diferentes, né? Porque a gente precisa ter esse olhar mais abrangente. Bacana, bacana. Você já está nessa linha já há algum tempo, desde a osteopatia, né? Isso é muito bacana. E aí você falou que a parte da avaliação foi um divisor de águas que melhorou, foi importante para você. Mas você, então, antes aplicava algum teste da AGA? Como é que era isso? Antes você conseguia aplicar? Não, eu não aplicava os testes. Eu fazia uma avaliação mais voltada assim para a queixa do paciente, né? E daí, conforme eu observava, assim, né, a perda de equilíbrio, eu ia fazendo uma coisa mais subjetiva, vamos dizer assim. Entendi. E não um teste específico. E agora você já está conseguindo aplicar tudo que foi o que você descreveu, né? Até do relatório. E Sim. O que você sente, como é que você sente que fez diferença, assim? Como é que você pode descrever essa diferença?
pessoalmente, me deu um pouco mais de gás, assim, um pouco de vontade maior, assim, para os atendimentos. E de gás, assim, acho que agora é uma possibilidade de mostrar coisas para eu crescer. Mas na prática, tipo, aplicar o teste me fez montar o trabalho especificamente para aquilo, sabe? Tá o equilíbrio faltando aqui, então a gente vai trabalhar mais isso dessa forma, porque até certo ponto ele tem um equilíbrio razoável, até a partir daquele ponto não, então a gente precisa trabalhar a partir daquele ponto, não o anterior. Então eu acho que nesse sentido, nesses dois sentidos, assim, para o pessoal e para o atendimento. E aí você falando dessa prática, com a sua rotina que você tem, a gente já falou dessa rotina mais cansativa, mas deu para colocar em prática os ensinamentos dentro da sua rotina? Deu para colocar. Assim, eu preciso adaptar ainda a avaliação para tentar fazer, né, como eu estou as primeiras vezes que eu fiz, né? Então, assim, ainda demora um pouquinho mais. Eu acho que com o tempo vai facilitando, vai pegando o jeito de fazer, porque ainda estou um pouquinho lenta. Não, cada Mas um agora a parte do workshop que a gente fez, já coloquei em prática um monte de coisas que eu não fazia antes, sabe? De trabalho cognitivo. Então, eu já estou colocando bastante em prática, tipo, os materiais que a gente fez com um pouco de imaginação também da gente, de fazer um pouco desse trabalho. Voltando agora, são assuntos completamente diferentes, eu sei, mas até ia falar sobre isso com o tempo, à medida que você for, enfim, elaborando a avaliação, acrescentando ou retirando o que for melhor para você, vale a pena, se você tem interesse, colocar dentro da dermato a integridade da pele, do tecido cutâneo para a pessoa idosa. Tem muito trabalho dentro da dermato, aí foge da entrevista, né? Mas é porque eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Tem muito trabalho dentro da dermato, especificamente para a pessoa idosa, para trabalhar a ferida, úlcera por pressão, enfim. E aí, se você também pegar essa área, desculpa que a Siri está... Seu interesse, você pode acrescentar na sua avaliação também. Eu acho que isso legal. é bem bacana também. Tem muito trabalho sobre isso. Mas fica a critério seu aí se você gosta ou não. Mas voltando para a entrevista, eu sei que são assuntos diferentes, mas pensando no contexto da estrutura, né? Você fez uma pós e hoje o curso, a fisioterapia para pessoa idosa, é um curso que ele está se encaixando dentro do curso livre do MEC. E são coisas diferentes, curso livre e pós-graduação, mas você teria algum comentário para fazer? O que você pensa em relação a, se fosse comparar, qual é o seu sentimento em relação ao curso da fisioterapia para pessoa idosa, mesmo sendo um curso livre, comparado com uma pós-graduação? Olha, a pós, né, no caso, quando eu fiz da dermato, e hoje que eu estou fazendo, né, o doutorado, vai para uma área, assim, mais de pesquisa, né? Você vai em cima mais desse olhar de construir conhecimento e distribuir, né? Eu tenho essa visão, assim. O curso, eu entendi que ele é muito específico para o que você quer fazer na prática, assim, sabe? Para atender a sua necessidade na prática, que é muito diferente do que a academia traz. Então, assim, é muito prático e pontual, né? Eu posso pegar a área da gerontologia e destrinchar ela dentro da área da saúde pública, né? E ir para vários caminhos. Né? Você pode, né? São várias vertentes que a gente pode pegar. Então, o curso, ele é muito específico para
atender a uma necessidade prática, pelo menos é o que eu identifico, assim. Entendi. Bacana, bacana. Mas é isso mesmo, é sobre você responder o que você sente, tá certíssimo. Uhum. E aí, com relação ao curso ser online, a gente passou pela pandemia, muitas coisas foram para online. Eu brinco que eu acho que eu tenho mais prática no online do que no presencial. Mas chegou a cogitar que o curso, por ser online, não seria bom ou algo não seria o suficiente? Chegou a ter esse pensamento? Olha, é assim, eu tenho eu tenho um pouco de dificuldade de concentração. Eu confesso que em algumas aulas, tipo, a parte de avaliação mesmo, eu viajei, só quando eu consegui assistir de novo, e essa é uma possibilidade que o online traz, que o presencial não. Se você viaja no presencial, acabou, né? Você não tem volta, você vai ter que... E aqui não, eu consegui voltar e assistir de novo e prestar um pouco mais de atenção. Eu acho que o presencial te traz o contato, traz você poder ter a possibilidade de fazer junto, de testar no colega, sei lá, tô dando um exemplo. Mas o online tem essa possibilidade de você, né? Você é em Maceió, eu aqui em Botucatu, da gente poder trocar também e de aprender, né? Sim. Então, eu acho que tem esses dois lados. Tudo tem seus prós e seus contras, né? Mas eu acredito, assim, que não interferiu, assim, porque eu consegui colocar em prática a avaliação, a gente conseguiu conversar várias vezes, eu acho que, assim, não interferiu no resultado, sabe? Perfeito, bacana. Valeu. E por fim, pensando, a gente tem muita gente que pensa sobre o repertório de exercício, né? Até porque isso daí eu acho que é uma... Eu vou falar dor, mas não é exatamente a dor, mas até porque às vezes é muito o nosso sonho como fisioterapeuta, né? Sempre melhorar o nosso repertório de exercícios, aumentar a nossa gama de intervenção, enfim. Você chegou em pensar em investir mais em cursos de técnicas, de protocolos, do que um curso de avaliação? Você... Não cheguei a pensar. Não? Eu queria algo que me fizesse ter essa chegada, assim, melhor, sabe? Porque daí, Sim. através dessa chegada, eu consigo pensar sobre a intervenção que eu quero fazer. Lógico que agora, com a avaliação, talvez, sei lá quando, não é uma coisa que eu pretendo investir agora, mas quem sabe em algum momento fazer algum curso relacionado à parte de tratamento, sabe? Mas eu Entendi. acho que não é a principal, para mim, assim, não foi. Para mim era essa porta de entrada mesmo. Entendi. Bacana, gostei. Isis, por enquanto acabou as perguntas, a sessão de entrevista. Mas você tem algum comentário que você queira falar, acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, tá? Eu não sei, assim, eu até falei aquela vez, eu acho assim, a única coisa que talvez tenha faltado para mim, mas eu nem sei se daria para fazer alguma coisa mais específica, se é um olhar meio para os pacientes mais acamados, assim, sabe? Daí, mas assim, é só uma coisa que talvez poderia acrescentar, mas não sei se faz Chegou... Não, tanta diferença, se não, mas teria como. faz sim. Eu recebi essa dica, o Lucas me passou que você tinha comentado, eu falei, cara, genial. E aí eu anotei aqui, ainda não consegui parar para produzir o conteúdo, mas tem Uhum. sim, tem. Não exatamente na parte de avaliação, para ser sincera, Uhum. porque a maioria das avaliações ela foca muito em testar a funcionalidade da pessoa. E se você já tem um paciente acamado, quando você vai fazer o rastreio de função através das atividades de vida diária, você já identifica o nível de dependência alto. Então, se o nível de dependência está alto, automaticamente, risco de queda, enfim, já vai direto. É como se você pulasse todas as etapas. Porém, a gente tem como introduzir, com a visão da gerontologia,
como a gente pode melhorar a vida dessa pessoa acamada, tanto para ganhar, por exemplo, você, se eu não me engano, você tem um caso de uma paciente que você pegou ela bem paradona e hoje já está melhor, não é? Então, assim, você tem essas duas visões através da gerontologia. Ou montar um protocolo, né, para que você possa melhorar o que ela tem, o que ela está passando agora e poder fazer ela voltar a ser funcional. E você tem a outra visão da gerontologia, que é conectada aos cuidados paliativos, que você pode não ter uma visão de melhora, porque o curso natural da doença não vai apresentar um grau de eu não vou conseguir fazer com que essa pessoa volte a ser funcional, tenha mobilidade, enfim. Mas você consegue, através da gerontologia, amenizar o que essa pessoa está passando para trazer o melhor conforto que ela puder. Aí é uma visão de cuidados paliativos. Aí eu ainda não tenho todo o conteúdo fechado sobre isso, mas você já veio com a velhinha ali, assim, ó, acende. Eu falei, tá, beleza, vou acrescentar isso sim. Então, é um tópico muito importante para mim, a sua dica, viu? E aí, assim que estiver pronto, você vai ter acesso. Então tá bom. Tá bom? Tá certo. Bom, vou agradecer mais uma vez a presença aqui. E obrigada. Outra coisa que eu fiquei de agradecer e acabei não comentando no início é que lá no desafio você se dispôs ali a falar do caso clínico e assim, como a gente falou, né, a autocobrança ela é terrível. E a maioria de nós, a gente tende a não falar do nosso caso por conta da autocobrança, de achar que alguém vai julgar que você não fez, entende? E aí não, ali você se dispôs a vou falar o meu caso. E isso foi muita coragem. Então, eu agradeço mesmo por você ter se disposto ali na aula de desafio, viu? Imagina, a gente tem que passar por cima, né, dos medos da gente, do que as pessoas vão pensar. possivelmente falar, né? Não tem problema. O importante é a gente tentar melhorar, né? Exato, perfeito. Esse trecho aqui eu quero deixar. Pode deixar. Exato. Esse pedaço aqui a gente tem que colocar porque a gente tem que ajudar outras pessoas a pensarem assim. Ignora julgamento, é difícil pra caramba, mas ignora julgamento. O importante é você ter o pensamento de melhora contínua. Então, obrigada mesmo, Isis.